O vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidade importante sobre o namoro entre Flamengo e Dybala. Para completar, o Palmeiras tentando quebrar um enorme jejum contra o rubro-negro. E fala também sobre o Flamengo. Você lembra de uma liminar a favor do Fla, que bloqueou 77 milhões de reais de clubes da Libra, né? Pois saiba que ela caiu. Você vai se assustar com o faturamento do Flamengo em 2025. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes e fala também sobre um novo titular do Palmeiras para o confronto contra o Flamengo. Pesquisa polêmica envolvendo times de futebol e arbitragem, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, só pedir para você deixar like e se inscrever no canal. Muita gente assiste aos vídeos e não é inscrito, dessa força. Combinado? Para registrar que o Wallace Ian do Flamengo foi visto às 3 da manhã desse domingo numa balada no Rio de Janeiro. O jogador não foi relacionado para a partida contra o Palmeiras e vive um momento meio delicado, até porque havia sido expulso 12 minutos depois de entrar em campo no jogo contra o Bahia, cumpriu suspensão contra o Botafogo, não foi relacionado para o jogo contra o Palmeiras e flagrado na noite carioca. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para registrar que Flamengo versus Palmeiras terá um aumento de 60% do efetivo policial na comparação com o clássico do ano passado, também no Maracanã. Serão 800 policiais militares. Vale a lembrança de que o estádio vai receber mais de 70 mil pessoas, sendo 2 mil torcedores do Palmeiras. Hora de polêmica, a revista Exame divulgou uma pesquisa feita pela Atlas Intel, perguntando qual o time mais favorecido pela arbitragem no Brasil. Você tem alguma mínima ideia de quem ganhou? Qual time você responderia? Como mais beneficiado pela arbitragem, venceu o Palmeiras. 72% das pessoas que responderam colocaram o Palmeiras como mais favorecido. O Flamengo aparece logo depois com 70% das indicações. Corinthians é o terceiro colocado com 60% dos votos. Na quarta colocação, o São Paulo, 32%. Em quinto lugar, empate entre Fluminense e Cruzeiro, 31% para cada um deles. O Internacional é o sétimo com 25%, enquanto o Botafogo e o Santos aparecem dividindo a oitava colocação com 24%. Só para completar, registrar que o Grêmio, que tem sido um dos mais prejudicados pela arbitragem no Campeonato Brasileiro desse ano, não figura entre os 8 primeiros. Você concorda, discorda? O que você pensa sobre essa lista? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Ótima notícia para 8 clubes que integram a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Nesse sábado caiu a liminar que bloqueava 77 milhões de reais da Libra, referente à parcela do mês de setembro. Você vai lembrar que o Flamengo foi à justiça e conseguiu o bloqueio dessa grana, que seria distribuída entre o Flamengo e outros 8 clubes que integram a Libra. A justificativa do Flamengo para essa entrada na justiça se dá pela falta de avanço na discussão em relação à divisão das receitas. Os 8 clubes que integram a Libra são contrários à intenção do Flamengo de ficar com mais dinheiro. O rubro-negro quer ter bem mais grana do que os seus concorrentes. Diante desse cenário, sem acordo com os demais participantes, o Flamengo recorreu à justiça. Pois bem, nesse sábado, a desembargadora Lúcia Helena do Passo alterou a decisão liminar que ela mesma havia concedido. Dessa maneira, entendendo que não faz sentido reter todos os 77 milhões que pertencem a outros clubes, ela decidiu bloquear apenas 1.600.000 reais. Essa grana seria a diferença a qual o Flamengo teria direito se a sua manifestação fosse aceita. O Flamengo tem 5 dias úteis para se manifestar argumentando o contrário. Se não o fizer, esse bloqueio vai deixar de existir e nos próximos dias vão cair nos cofres dos outros clubes um dinheiro repartido desses 77 milhões de reais. Fazem parte da Libra e tiveram prejuízo com essa decisão do Flamengo. O Atlético Mineiro, o Bahia, o Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória. Dá para dizer que todos esses clubes, por meio de seus presidentes, andam extremamente irritados contra o Flamengo, que virou persona não grata, virou patinho feio, por defender apenas os seus interesses, causando prejuízos em outros clubes. Por exemplo, o Galo chegou a procurar a justiça para dizer que não tinha dinheiro para fazer a quitação de um pagamento de um imposto com o governo, e havia necessidade de pagamento de forma urgente para não completar a terceira parcela que o excluiria desse plano de pagamento do governo com tarifas e condições melhores. E a justificativa do Atlético se dá justamente pelo bloqueio da grana que impediu que esse dinheiro fosse utilizado
para o repasse do pagamento do governo. Hora de falar sobre Dybala e Flamengo. Fui o primeiro a comentar com vocês sobre o interesse rubro-negro em contratar o atacante argentino de 31 anos de idade. Essa informação eu divulguei no fim do mês de agosto. Uma pessoa muito próxima dos dirigentes do Flamengo me contou que o Felipe Luiz adora o nome do argentino e a presença de Alex Sandro e Danilo no elenco rubro-negro ajudam. Eles trabalharam com o Dybala durante bastante tempo na Juventus e têm uma relação de amizade extrema. Nas últimas horas, Ekrem Konur, jornalista turco que trabalha com o mercado, publicou que o Flamengo apresentará em breve uma proposta ao Dybala, contrato de 2 anos, prorrogável por mais 1. Fui checar com as minhas fontes para entender se existia alguma novidade em relação à informação que eu trouxe no dia 22 de agosto. E essa pessoa me contou que a esposa do Dybala, que é muito próxima das esposas do Alexandro e do Danilo, esteve no Rio de Janeiro pouco antes da data FIFA do mês de outubro. Ela esteve visitando amigos, vendo coisas, enfim. E essa presença da esposa do Dybala no Rio de Janeiro é mais um indício de que as conversas seguem em andamento. Repito, a ideia do Felipe Luiz, o Felipe Luiz aprova a possibilidade de contratação do atleta. Danilo e Alexandro são entusiastas da ideia. Até o Wesley, que se mudou para Roma, era jogador do Flamengo, também tem trabalhado nos bastidores para convencer o Dybala a aceitar o projeto de atuar no futebol brasileiro. Vale a lembrança de que o atacante de 31 anos de idade tem contrato com a Roma até junho do ano que vem e a partir de janeiro já pode assinar um pré-contrato. Segundo essa minha fonte, o grande problema hoje é salarial. O Dybala tem na Roma vencimentos de 4 milhões e 200 mil reais por mês, algo que o Flamengo certamente não conseguirá pagar. Para piorar, na última janela de transferências na metade do ano, ele recebeu uma oferta do Al-Qadisiyah, lá da Arábia Saudita, que estava disposto a pagar 13 milhões de reais por mês, por um contrato de 3 temporadas. Os 4 milhões e 200 mil por mês que ele recebe na Roma já são um valor considerado alto, imagina os 13 milhões de reais da Arábia Saudita. Enfim, o Flamengo tem tentado apresentar os prós de uma mudança para o Rio de Janeiro. A observação importante é de que o Dybala gosta bastante do Rio, isso ele já confidenciou a Danilo e a Alexandro. A esposa dele esteve recentemente no Rio e existe esse namoro, essa intenção, essa vontade, que por enquanto ainda é bem distante de se transformar em realidade, mas o Flamengo busca um atacante de peso, de nome, para a próxima temporada e o Dybala segue na mira rubro-negra. Qualquer novidade, prometo voltar para contar para vocês. Só não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Bom domingo para todos. Valeu!